Olá, gente. Hoje eu quero falar sobre um assunto motivado por um acontecimento recente, que eu não preciso mencionar qual foi, mas que me pôs a pensar que talvez valesse a pena comentar sobre esse tema de maneira geral. E o tema é o lugar do homem. O lugar do homem na vida, o lugar do homem na sociedade, o lugar do pai, o lugar do filho, o lugar do ser humano, homem. E quem estuda constelação, meus colegas consteladores, alunos, clientes, sabem alguma coisa a respeito de como nas constelações esse tema é presente, é importante e como se faz necessário tratar disso em muitas questões que as pessoas trazem para uma constelação. Muitas pessoas chegam com problemas relacionados à sua história com seu pai, ou a sua maneira de olhar para o seu pai, ou a sua maneira que o seu pai olha para essa pessoa que vem para uma constelação. Então, o lugar do pai, né? Mas para falar do lugar do pai é preciso falar do lugar do homem. E o lugar do homem tem sido maltratado, é o que eu vejo como um fenômeno social. A começar pelos próprios homens, que existem assim maneiras de ocupar esse lugar. Tem uma pessoa que foi muito importante na minha vida e que fazia uma distinção entre o que é um homem e o que é um veste-calça. Então por aí a gente já pode refletir um pouquinho, né? E a gente vê isso na composição das famílias, a gente vê a presença de pessoas que nascem, né, para ser homem, mas que não conseguem realizar o potencial para o qual vieram à vida. E então até tornam-se maridos, até tornam-se pais, até se tornam adultos e até têm um trabalho, enfim, têm uma vida, mas que passa muito longe de ser uma vida plena. E nós aprendemos nas constelações que um grande ganho para qualquer ser humano é quando ele consegue ocupar plenamente o seu lugar na vida. Então, o lugar do homem, né? Eu estava dizendo que ele é maltratado pelos próprios homens, para começar. Isso não é à toa, isso não vem porque o homem não quer ou simplesmente decidiu, né, ser um homem, mas que não vive plenamente o potencial desse lugar. Existe uma história, todos nós temos uma história, todo ser humano tem uma história, toda mulher é filha de um pai e de uma mãe, todo homem é filho de um pai e de uma mãe. Mas existem homens que reduzem a sua vida como homem ao lugar do macho. E convenhamos, né? Macho, qualquer jumento, qualquer macaco, qualquer cachorro pode ser, né? E homem, só nós que nascemos homens podemos ser, porque temos uma condição de nos desenvolver, de nos conhecer, de nos localizar na vida, de tomar decisões que possam nos posicionar de uma forma a cumprir aquilo que podemos dizer que é a tarefa de um homem na vida.
Então, o primeiro lugar de homem que um menino conhece é o lugar de criança, é o lugar de filho. É o lugar de filho de uma mulher e filho de um homem. E muito daquilo que ele traz como primeiras impressões, primeiros prints, vamos dizer assim, tem a ver com aquilo que ele vê no seu próprio pai. E aí começam, muitas vezes, algumas dificuldades. Por quê? Porque existem crianças, por exemplo, meninos ou meninas, que ao olhar para o seu pai, são fortemente influenciados pelo olhar da mãe. Então, aí eu divido a responsabilidade. No mundo de hoje, o lugar do homem, ele tem sido menosprezado, maltratado pelos próprios homens, mas também pelas mulheres. E tudo que eu estou falando aqui tem a ver com a visão das constelações e como as constelações trabalham para trazer ordem às relações onde o amor está envolvido. Ordem para a família, ordem para os relacionamentos de irmãos, homens para o relacionamento afetivo. Então, nas constelações, o lugar do homem, ele é bem demarcado, ele é bem definido. E não tem a ver com papel, não tem a ver com papel social. Não tem a ver com, vamos dizer, o homem como um ser que não se mete em determinados assuntos que competem às mulheres e que não permite que mulheres participem de determinados assuntos que competem aos homens. Isso tem a ver com papel social. As constelações tratam muito mais profundamente da função do homem e, claro, também da função da mulher. Então, quando a gente fala assim, descuidadamente, o papel do homem, na verdade, quando a gente trata de constelações, nós estamos falando de funções. Os papéis sociais podem mudar. Culturalmente, ocorrem mudanças. Existem coisas que hoje fazem parte, vamos dizer, das tarefas do dia a dia de um pai, que talvez não fizessem parte na geração do meu pai, por exemplo. Talvez não, certamente não faziam. Muito bem. Isso muda alguma coisa na função do homem? Não, não muda nada. Então, resumidamente, o que eu quero dizer é, um dos motivos pelos quais, para mim, vale a pena conhecer as ideias de Bert Hellinger, vale a pena estudar constelações, vale a pena ler um livro do Bert Hellinger, é porque nós ganhamos uma visão mais profunda, mais consciente, mais cuidadosa sobre a função do homem e, claro, a função da mulher na vida, que não é só gerar filhos. Existem funções do masculino e do feminino que são muito importantes para trazer segurança, saúde emocional, confiança, amor próprio. Existem muitas funções. Então, aquelas pessoas que chegam para mim e dizem: eu não tive pai, eu já, no trabalho que eu vou fazer com ela, eu já sei de um desvio muito importante que ela tem na visão sobre a sua própria história. Então fica aqui, talvez para alguns, uma provocação. Todos nós temos um pai, assim como todos nós temos uma mãe. Só temos uma mãe porque temos um pai. E isso é fundamental para se começar a entender qual é a verdade da nossa história e não a versão que nós preferíamos que acontecesse, ou não a nossa interpretação,
não os nossos julgamentos a respeito da nossa mãe ou do nosso pai. Então, compreender a verdade passa por reconhecer a função do homem e a função da mulher na minha vida. Mesmo que eu não tenha convivido com o meu pai, o que não é o meu caso, mesmo que eu não tenha convivido com ele, ele está em mim. E ele não está só na minha composição genética, não está só na minha fisiologia. Ele está em mim com a sua história pessoal, ele está em mim com todo o seu clã, com toda a sua história ancestral, assim como também a minha mãe. Então, para a gente começar a conhecer com mais propriedade, com mais cuidado, com mais profundidade a função, o lugar do homem na vida, a gente precisa ter, no mínimo, uma abertura para estudar. E são coisas simples, tá, gente? Eu não vou dar aqui um curso sobre isso, não é essa a minha pretensão, mas são coisas simples, coisas que, vamos dizer, na cultura tradicional já era praticada, mesmo que não fosse sistematizada como um conhecimento que pode ser transmitido, que pode ser ensinado, mas a cultura tradicional, a família composta por pai, mãe e filhos, ela já traz muito do que é esse lugar, do que é esta função. E aqui eu não estou necessariamente dizendo nada a respeito de escolha nenhuma, de realidade nenhuma. Eu estou apenas dizendo o seguinte: aquilo que muitas vezes nós vamos ver e estudar em constelação são verdades universais que estão presentes na vida há muito tempo. E um deles é essa possibilidade de que eu, por exemplo, pude vivenciar, de me aprofundar mais, estudar mais, conhecer mais. Qual é essa função, qual é esse lugar que me cabe na vida por eu ter nascido homem? Quem quiser mais sobre isso pode me fazer perguntas, pode me mandar mensagens. Eu quero fazer no final desse vídeo um convite para você. Na próxima terça-feira nós vamos iniciar um grupo de estudos online sobre um dos livros mais importantes do Bert Hellinger, chamado A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Nós vamos nos reunir 2 vezes por semana, 1 hora, pela internet, ao vivo, e nós vamos percorrer todo esse livro, que é um dos livros mais importantes da obra do Bert Hellinger. Se você é constelador e gosta da minha abordagem, se você é meu aluno, meu ex-aluno, se você é meu cliente, se você gosta das minhas explicações, dos meus vídeos, das minhas postagens, e tem interesse em conhecer um pouco mais do pensamento do Bert Hellinger e das suas descobertas e da sua metodologia das constelações, vem estudar com a gente. É um valor bem acessível e você pode tranquilamente encontrar um jeito de participar. E as aulas são ao vivo e ficam gravadas. Se você perder alguma aula, você pode depois assistir. Elas acontecerão por 1 hora, como eu disse, terças e quintas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Vem estudar com a gente, acho que vai te fazer bem. E aí nós vamos ter oportunidade de refletir bastante, não só sobre o lugar do homem, mas também sobre o lugar da mulher, claro. Porque para que ser homem, né, se não fosse a mulher, não é isso? E então eu convido vocês a pensar nisso, e se quiser conhecer mais detalhes sobre o livro e sobre a proposta desse grupo de estudos, o meu site é olharsistêmico.com.br. E se você quiser mandar uma mensagem para mim, você pode mandar,
ou diretamente pelo WhatsApp, que é 11 9 4182 2334. Tá bom? Então é isso, minha prosa de hoje. Espero que hoje à noite você possa estar às 19 horas no meu Instagram para acompanhar uma conversa com o Cárcios Azevedo, que é um colega, um amigo de alguns anos e também um ex-aluno de constelações. Nós vamos falar sobre muitas coisas e talvez até a gente fale sobre esse assunto do lugar do homem. Sejam bem-vindos ao vivo hoje 20 horas no meu Instagram. Um grande abraço para todos vocês, um dia abençoado.